Então, dando início aqui ao nosso painel, então gostaria de convidar o Micael Malca e o Ricardo Paixão. Leandro já está aqui com a gente, então, para formar parte deste painel. Então, fiquem à vontade, por favor, para a gente começar aqui os nossos papos. Maravilha. Bom, já vamos começar de pergunta, né, para a gente aquecer aqui esse nosso bate-papo. A gente vai falar nesse painel, né, sobre quais são os impactos reais da inteligência artificial dentro deste mercado. E eu gostaria de trazer, né, essa primeira pergunta, ou essa primeira reflexão, que é o que a gente já tem de concreto dentro do uso de inteligência artificial para a construção civil e para o mercado imobiliário, ou seja, o que já está sendo usado, implantado, quais são os principais casos de uso, o que vocês têm visto já de aplicações práticas. Quem gostaria de começar? Maravilha, vamos, Ricardo. Isso. Agora sim. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Inteligência artificial agora é a bola da vez, né? Não dá para falar mais que é voo de galinha, né? Se a gente olha para trás, a gente vê a base matemática da inteligência artificial já é do século XX, né? Só que durante muito tempo ela tentou, né? Era voo de galinha, vinha todo mundo falava e a coisa não vinha. E agora com a generativa LLM, eu acho que não tem mais o que se falar que é voo de galinha, de fato acontece. Acho que o que a gente tem que olhar para a sua pergunta e para o que existe de prático é em que fase que a gente está da inteligência artificial, né? Acho que todos aqui conhecem o Hype Cycle do Gartner, né? Então, estive num painel do Cupola Summit falando sobre isso. Então, o que eu vou falar é uma opinião, não é? Metade dos painelistas achavam que era uma coisa. Eu acho que está no hype, né? Ou seja, está todo mundo falando, mas a gente ainda tem muitas coisas acontecendo, todo mundo aderindo, mas, como você bem colocou lá, são poucas pessoas que estão colocando a IA no core. Então, a gente tem ganhos incrementais. E aí, a gente tem vários exemplos, desde atendimento. A gente está aqui com o Leandro, eu estava conversando, não conhecia a Room, que faz o Virtual Home Staging, né? Então, de uma forma imediata, você consegue trazer para o cliente que quer comprar um imóvel, como é que ele ficaria decorado, como é que ele ficaria com uma reforma, como é que ele ficaria, ou seja, é um ganho concreto de performance, de produtividade. A gente tem as conversacionais, os chats, para atender o cliente rápido. No mercado imobiliário, a gente sabe que, tradicionalmente, o lead demora. É uma curiosidade, mas o lead demora para ser atendido, né? Se a gente falar para qualquer outra vertical, o pessoal fala, não é possível. O lead veio e demora, em média, 30 horas, 2 dias para ser atendido. É isso. Basicamente é isso. E aí vem com uma camada de IA, ela consegue atender na hora. Mas o grande desafio é como é que você vai juntar a IA com o modelo de corretor tradicional, que ainda acha que pode ser um concorrente. Então, a IA começou a atender, mas ele não dá continuidade, ele começa tudo de novo. Então, sim, a gente tem casos de sucesso no conversacional, ganhos de performance, prever preço de imóvel, que mais? Ganhos diários de produtividade, fazer uma apresentação. Acho que todo mundo hoje usa a inteligência artificial para ajudar no seu ganho pessoal e profissional de produtividade. Então, a gente tem, sim, muitos casos concretos, como esses que eu acabei de dar, mas eu acho que o grande desafio é realmente ver como que ela pode mudar o jogo e não só ser um pequeno ganho incremental.
O que vai ser para o próximo ano é de ter realmente uma usabilidade embedada da IA com os sistemas do workflow. Eu super concordo que a gente está no início, né? É impressionante como que a gente só está vislumbrando como que está nascendo. Tem um framework que a gente gosta bastante de como medir a maturidade da implementação da IA nos negócios, em 3 etapas, assim. Quem está começando e quem está com isso muito no core do negócio, né? A etapa número 1 seria aquela mentalidade de ver a IA como automação, ou seja, basicamente você reproduzir ali processos que são muito repetitivos, são muito automáticos, como que você traz a IA para fazer aquele serviço quase que braçal ali, né? Então é ver a IA como um colaborador, talvez um colaborador júnior ali. Depois tem nesse framework uma segunda etapa de maturidade, que são os negócios que já vêm a IA não como um colaborador, mas como um conselheiro. Já tem uma capacidade de tomada de decisão mais sofisticada, mais complexa, e ter acesso a dados mais sofisticados e mais amplos, e você consegue delegar para a IA uma tomada de decisão que é mais ampla, que seria ali talvez de um funcionário mais sênior ou de ser ali realmente um copilot do gestor. E depois tem um terceiro nível, que é você ter IA realmente como core do seu negócio. Olha, entre nós, assim, eu não tenho dúvida que se estamos, a grande maioria dos negócios do Brasil estão muito mais no nível 1, o que é natural, e não só no Brasil como no mundo. Então, a gente está com uma mentalidade muito mais de usar a IA para automação, para gestão, o que é ótimo, mas a gente ainda só está começando, né? Então, eu vejo muitas empresas nessa etapa inicial, e nesses graus de maturidade, eu acho que tem um caminho enorme ainda para se avançar. Então, a gente está vislumbrando e começando, mas eu acho que é importante a gente ter a visão no longo prazo, né? Assim, para onde a gente quer chegar, qual que é essa visão e qual que é esse caminho, e até onde pode ser sofisticado. Então, hoje em dia, assim, as funções básicas, aquelas coisas óbvias, não, vou usar IA para fazer aquela tarefa repetitiva do pré-atendimento, do SDR, que as perguntas são muito simples ali, eu quero fazer um filtro. Ótimo que se tenha, mas é um nível muito trivial. Vou usar IA para fazer um descritivo do meu imóvel para não precisar escrever o texto. Também é uma tarefa muito corriqueira, que é fácil. A questão é quais são as próximas etapas, né? Assim, em que nível eu passo para a segunda etapa com confiança, por exemplo, de usar IA para fazer a precificação do imóvel com muita confiança nela. Não adianta só colocar ali, vou usar para precificar, mas eu mesmo não tenho confiança nisso, né? De dados, da origem, que aquilo realmente... Eu uso o que seria na segunda etapa também, eu uso a IA para contratar, manter ou demitir um corretor, fazendo uma análise. Esse talvez já seria uma segunda etapa, né? E a terceira etapa é essa de ter realmente no core. A IA é tão fundamental que o meu negócio seria completamente diferente se ela não estivesse, ou ele seria impossível de existir há 2 anos atrás. Então, acho que eu vejo um pouco esse degraus, eu gosto desse framework, e certamente a gente está muito no início, a gente está muito mais olhando aí para as etapas iniciais, que são importantes, são fundamentais, mas é importante a gente enxergar o futuro também, né? Aproveitar e pegar alguns microfones adicionais. Aí dá para interagir, né? Sim, exato. Leandro, eu queria só puxar um gancho ainda dentro desse tema, porque você falou algo muito interessante. O que a gente tem visto muito no distrito, e claro, isso é uma verdade de mercado, é que todos os negócios ou todos os segmentos conseguem compartilhar o uso de inteligência artificial quando a gente fala de IA para atendimento, né? Ou seja, todos os negócios têm algum tipo de atendimento. Podem trabalhar com precificação dinâmica, podem trabalhar com geração de textos ou de imagens, né? E você falou um pouco do segundo nível, né? Que talvez é um nível que já esteja mais dentro ali do que é o nível de uso do negócio específico, né? O nível 2 e o nível 3. O que você acha que ainda tem de desafios para este segmento, né, para o segmento imobiliário, para esse segmento de construção, sair dessa camada, que é uma camada que é compartilhada
por exemplo, por todos os segmentos e começar a usar a IA de forma mais específica? A gente está falando de talvez de preparação de times, os times não estão preparados, ou talvez as empresas ainda precisem arriscar mais e testar mais, ou é compartilhamento de casos de uso, é acesso à tecnologia? O que você acha que está acontecendo para esse segmento talvez ter alguns entraves de não adotar no que é específico ali do seu próprio negócio, quando a gente fala de construção, mercado imobiliário? Vitor, você mencionou aí na sua questão, né, que tem algumas questões que são horizontais para todos os segmentos. Para te responder quais são os desafios, eu acredito que sejam desafios que não são específicos do setor imobiliário, são talvez desafios de base da economia brasileira. Assim, eu diria dois, assim, que valeria para a inovação como um todo. Assim, eu acho que pouca capacidade de investimento e pouca mão de obra qualificada para esse avanço dessa adoção mais ampla. A gente ouve muito falar, né, não, o mercado é porque o mercado imobiliário é muito tradicional. Eu acho que talvez seja uma falácia isso, porque se tem grana e tem quem faça, talvez avance. A gente, tradicionalmente, como é da própria natureza de qualquer investimento, né, você precisa ter um investimento upfront para depois ver o resultado. E a gente tem uma economia que a gente tem pouco financiamento subsidiado para a inovação no Brasil. Por conta disso, essa inovação, o financiamento dessa inovação, ela vem da própria empresa. E se a gente olha o mercado imobiliário, as imobiliárias como um todo, é um mercado que tem seus desafios, obviamente. Então, das 75 mil imobiliárias hoje no Brasil, cerca de 2%, as 1.500 maiores, têm muita capacidade de investimento, mas se a gente olha ali a massa das imobiliárias espalhadas pelas cidades pequenas, pelo interior do Brasil, a capacidade de investimento ainda é muito pequena. É um desafio, até para a gente que é fornecedor desse setor, é um desafio vencer isso, sim. Então, a capacidade de investimento eu acho que é pequena, principalmente que ela tem que vir internamente, e talvez está relacionada a isso, a mão de obra talvez não está tão qualificada para a inovação, o que é uma pena e que também é um problema, às vezes, de base econômico como um todo. Né? Então, se você tem uma imobiliária pequena, o que é realmente isso? Você tira ali as 1.500 maiores imobiliárias no Brasil, obviamente você tem uma redação, mas você tem um grande número ali que, se você olha, o número de transações imobiliárias é muito pequeno, normalmente tem um sócio ali mais um ou duas pessoas. Essa é a realidade mais ampla. Então, você tem uma capacidade de investimento limitada para a contratação de mão de obra. Se você está falando de uma tecnologia que está mudando o tempo todo, que é nova, que você precisa estudar, você precisa acompanhar, às vezes você não tem a mão de obra interna para isso. Agora, para não ser muito pessimista na resposta, porque eu acho que eu fui no... Eu acho que também assim, tem um padrão que a gente vê no Brasil, que acontece muito, que é dos players que drivam o mercado. Então, por outro lado, já que essa inovação ela é feita pela própria iniciativa privada, sem muito financiamento subsidiado, a gente já viu algumas ondas se passarem de players importantes no Brasil, as grandes imobiliárias, as grandes redes, ou os players digitais, que têm muita capacidade de investimento institucional, às vezes trazerem essa inovação. Aos poucos, essa inovação ela vira um pouco padrão do mercado e começa a ser reproduzida ali numa curva dos early adopters até os late adopters. Então, isso acontece, a gente já viu. Fazendo uma analogia aqui que todo mundo conhece muito bem, né? Assim, no início dos portais imobiliários, a gente tinha um problema muito grave, que eram as fotos super ruins. Né? Era meio piada, assim, que você olhava e entrava no site do imóvel e tinha aquela foto do chão, do azulejo e tal. A gente percebeu assim, que os grandes players, principalmente os techs, enfim, as imobiliárias maiores, esses 2% aí do topo da pirâmide com capacidade de investimento começou a gravar isso. Começou a contratar fotógrafos profissionais. Muita gente ali, nessa época, 15 anos atrás, fala, não tenho grana para isso, não vale a pena, não tenho exclusividade. Mas isso acabou virando padrão de mercado, e hoje muito mais inaceitável você ter uma foto péssima ali. É uma analogia muito simples que a gente pode usar como padrão, talvez, para outras tecnologias. Né? Então, tem players aí que puxam, natural, e acho que a gente que está aqui, que
muito provavelmente está nesse papel de liderança de mercado, são imobiliários com mais capacidade de investimento, querem ter diferencial, tem um pouco esse papel de trazer inovação que depois vai ser reproduzida ali ao longo da pirâmide, eu vejo por aí. Perfeito. E Mikael e Ricardo, como que vocês veem também essas questões de entraves, né? O que às vezes está dificultando? Eu lembro que o ano passado eu estive falando em IA para construção civil e um dos pontos era esse também, né? Será que a gente tem investimentos das empresas, né? Como o Leandro falou um pouco, na capacitação, no upskilling, no reskilling, né? Desses talentos para eles começarem a ter esse olhar de enxergar onde a inteligência artificial gera valor no core. Então, o que vocês têm visto aí, ou qual é a visão de vocês sobre os principais entraves? O que está dificultando esse segmento, esse setor, de usar a IA de forma mais estratégica? Quantos da área de construção e incorporação, quem é aqui? Levanta a mão. E imobiliária? Maioria imobiliária. Só para direcionar a resposta. O Leandro trouxe bem o macro. Deixa eu, para não falar mais do mesmo, trazer um pouquinho do micro. Vamos descer para o micro. Eu falaria dados e maturidade. Fazendo uma analogia com o carro, a IA precisa de combustível. E precisa quem saiba pilotar. Então, eu acho que o grande combustível da IA são os dados. E não só os dados que estão espalhados na internet, os dados da empresa. Os dados, por exemplo, os dados de transação, agora puxando a brasa um pouquinho para a minha sardinha, eu não sou uma empresa de IA, eu sou uma empresa de dados. Tanto a Idacto quanto a Iconatos, uma empresa de dados, faz precificação, sistemas de captação, mapeamento de projetos, de land banks, de maneira exaustiva. Cada cidade que a gente entra, então a gente mapeia todas as transações, todo o mapa patrimonial, quem é proprietário, todos os imóveis que existem. E isso é o insumo para a inteligência artificial, né? A inteligência artificial sem dados, e especialmente sem dados de confiança, ela não é inteligência, ela é burrice. Porque ela vai reproduzir. Exato. Sem dados, erradas. a gente não tem IA. E se a gente tiver dados ruins, a gente tem resultados ruins com a IA também, né? Perfeito, perfeito. E a maturidade é o que está acontecendo. A gente está todo mundo adotando, está testando, umas coisas a gente está acertando, outras está errando. No conversacional, acho que o Mikael falou, é a grande verdade, a gente está testando. A gente está resolvendo um probleminha do atendimento rápido, mas a jornada de compra e venda é uma das mais longas que tem no consumo. Então, a IA ela tem que participar ativamente dessa, e eu gostei do ponto que você trouxe, eu acho que é aí que vira disruptivo e não mais incremental, é quando ela vira uma conselheira para a tomada de decisão, né? Então, será que, num futuro, a gente não vai ter um agente do proprietário, um agente do comprador, um agente da imobiliária, e todos eles nesse papel consultivo, conselheiro, para uma tomada de decisão que foge até um pouquinho da pessoa e vai ser direcionada pela máquina. Decisão de compra automática de imóvel. Está num bom preço, a precificação, vamos comprar. E escala, e tudo isso escala. Tem uma ideia de startup boa aí, hein, que está buscando ideia para empreender, né? Sai duas aí. É isso. Do nosso lado, nós não lançamos inteligência artificial ainda, porque eu gosto do que você falou, temos um monte de dados, temos um banco de dados de 3 milhões de anúncios, 1 milhão de leads cada mês que são cadastrados, e é um volume enorme. Então, nosso primeiro trabalho foi de criar nosso data lake, só que isso é muito dinheiro. Finalmente... A gente conversou isso... Lembra? Nossa, mas... Quando você estava na Secov. No começo da rede Secov, né, em 2013, 2014, estava montando o data lake. Precisava de fazer poupança. Então, agora saiu nosso data lake, um ano atrás, e é impressionante, porque quando você construi um data lake, a nossa ideia estávamos um parceiro da Google, estratégico, e estávamos selecionados em janeiro, e estávamos selecionados justamente porque temos nosso data lake, porque para eles, se você vai criar uma inteligência artificial, mas os dados abaixo são ou mal estruturados ou são mal feitos, essa IA ela vai ter limitação muito rapidamente. Então, quando você fala a descrição do imóvel, etapa 1 é pegar os dados do imóvel, o dado do condomínio e fazer uma descrição. Só que imagina que amanhã, talvez, o cara vai no site da sua imobiliária e você sabe que essa pessoa é uma família de 2 crianças.
Porque a ficha do imóvel, a descrição, ela não já se adapta, não só no imóvel, que é 2 dormitórios, mas ele já fala com o cliente que é uma pessoa com 2 filhos e que essa pessoa, para esse tipo de cliente, ele vai querer entender que tem uma escola do lado ou vai ter uma farmácia ou um hospital. E estamos nesse mundo hoje. Estamos muito... acho que durante 20 anos, as imobiliárias estávamos puxando o imóvel. Vamos vender esse apartamento. Só que o cliente hoje ele tem acesso a todas as informações. O cliente ele quer muito mais do corretor um conselho. Significa o que isso? Se a pessoa é uma família, um pai de 2 filhos e está procurando um apartamento, ele quer entender que o corretor ele sabe tudo o que está acontecendo nesse mercado, nessa tipologia de imóvel. Eu acho que vem aí toda a parte de dados e de inteligência. Então, respondendo, o primeiro problema é que quando você é uma startup, não sei, não gosto de falar startup agora, mas com cabelo branco acabou, mas custa muito dinheiro de criar um data lake. Agora é a primeira etapa. Então, acho que o nosso primeiro desafio, não tem tanto fundos, tem muitos VC no Brasil, está criando private equity, mas no meio caminho, quando você tem uma empresa no meio caminho, é complexo de ter fundo de investimentos. Mas eu falo isso porque, primeiro, é um investimento privado. Segundo, trabalho. Foi muito difícil de achar profissional. Então, eu sei que aqui temos pessoas sensacionais, mas eu, por exemplo, eu tenho 1/3 do meu time Brasil e 2/3 agora está na Índia. Então, porque lá foi muito mais fácil de trouxer uma força, uma inteligência de desenvolvimento rápida, não necessariamente mais barata, mas que já tivesse conhecimento de inteligência artificial, porque lá faz 20 anos que eles são background dos Estados Unidos, fazendo NLP, que é o bebê do LLM, então já usamos. Meu ponto é, o maior problema foi realmente investimento para nós, eu falo como startup, para trouxer essa coisa. Agora, do lado do cliente, tem uma fome das imobiliárias para consumir inteligência artificial que é surreal. Cada dia eu estou pedindo desculpa porque eu não tenho IA ainda. Eu não preciso de explicar tudo isso de data lakes, cara, não posso, mas vai sair. Mas se você quer lançar inteligência artificial hoje de maneira rápida, é super fácil. De maneira certa, aí vem uma complexidade, porque a IA rapidamente ela alucina, rapidamente ela não vai te dar o resultado esperado e aí vem grandes problemas. Então acho que isso para mim é o maior problema. Bom, e queria, né, a gente está indo aqui para a reta final do nosso primeiro painel, então queria trazer para vocês a pergunta de o que são os próximos passos da inteligência artificial para esse segmento, ou o que vocês recomendam que imobiliárias, construção, que este segmento específico comece a observar para conseguir adotar IA de forma mais rápida e mais estratégica nos próximos anos. Então, qual é a dica de vocês, né, para onde que isso está indo e como que estes players deveriam trabalhar com IA daqui para frente? Tá, é verdade, então vou iniciar. É complexo essa resposta, porque eu acho que tem uma falha de produtos e serviços ainda. Acho que hoje tem poucas ofertas. Tem várias, mas não tanto para o mercado imobiliário. Estão chegando pouco a pouco. Vamos lançar o marketplace. E tivemos várias startups que querem se juntar. E vimos quantas startups existem no setor imobiliário. É impressionante. Não são tantas. Tá? Então, você pode enumerar conversacional, agora tem 2 ou 3, por exemplo. Você vai em outros países, são já 30, 40. A variação de imóvel, quantas empresas fazem a variação de imóvel hoje? Tem você, 2, 3. Então, hoje, temos um problema também de ecossistema, não tem tanta oferta e serviço. A única coisa que eu poderia falar para as imobiliárias, que são meus clientes, é de ficar super atento e de ter certeza que, quando eles vão usar a inteligência artificial, ela não deveria ser desacoplada no dia a dia dela. Eu vejo, por exemplo, algumas imobiliárias que iniciam a usar IA conversacional, pensando... tudo é feito, agora meu SDR é feito, minha venda, minha taxa de conversão vai aumentar. Mas fazer aqui compra-venda demora 1 ano no setor imobiliário. Então, as primeiras 24 horas é o início. Então, eu acho que pensar que também que tem uma magia na IA não é simples. É realmente de embedar isso no workflow, embedar isso no dia a dia do corretor
E esse medo que a IA vai substituir o corretor, eu sou completamente contra isso. Acho que é muito mais o corretor que não vai saber usar a IA, que vai ser substituído, isso é uma realidade, mas a IA está aqui para exponencializar o corretor e a imobiliária. Ele vai usar uma IA para fazer o home staging, para fazer ver a avaliação do imóvel, para fazer atendimento, e pouco a pouco vamos ser dentro de um ecossistema de multi-agente. Cada agente com sua especialização. Uma conversacional, talvez uma conversacional que vai atender o comprador, uma conversacional que vai atender o vendedor, uma que vai atender o próprio corretor. Eu acho que nosso trabalho no mundo de tech é de ter um ecossistema agora que vai casar todos esses agentes para fornecer uma usabilidade para vocês, imobiliárias e construtor, porque no final vocês não são tech. E vocês não vão fazer prompt. Nós precisamos de oferecer para você uma coisa já embedada no seu dia a dia. Acho que isso é o nosso desafio agora. Eu acho que o primeiro ponto é começar a usar, tentativa e erro, muita coisa nova, focar nesses ganhos incrementais. E o futuro é complicado. Eu acho que o futuro... eu gosto de falar que minha bola de cristal só olha para trás, ela acerta. Só que eu vejo aí 2 tipos de empresa. Aquela que vai usar IA, eu acho que já vai ter que usar, não tem jeito, né? Vai ter a empresa que vai ter vários ganhos, pequenos ganhos incrementais, e vai ter a empresa que vai ter um ganho disruptivo. Acho que vai diferenciar esses 2 tipos de empresa. E a que vai ter o ganho disruptivo é aquela que vai conseguir embutir, embedar, está no core do negócio, a inteligência artificial. Eu concordo muito com o ponto que o Micael colocou de não tirar do seu dia a dia. Isso é super importante, né? Porque eu acho que no momento que a gente... Nesse momento de transformação muito rápida, né, a gente tem uma sensação um pouco de ficar perdido dentro da história. É super natural. Então, é bom olhar para o que talvez para o que não mude. E o que não muda é o que nunca mudou nunca. Assim. É o bottom line do seu financeiro, é que o cliente vai querer gastar menos tempo e pagar menos. Tem algumas coisas que nunca mudam. Então, se você não usar a inteligência artificial só por usar como meio, né, mas assim, olhar para o resultado, talvez seja a dica que eu daria, assim. Olha, isso não deveria estar ali, pelo menos, pelo uso. Continue medindo as métricas que são fundamentais do seu negócio. Qual que é o resultado, se está gerando aumento de margem ou se isso está, de fato, aumentando ali o receita, resultado. Acho que a dica seria essa. Eu vi um caso super interessante esses dias. Eu estava vendo... nos Estados Unidos, a principal aceleradora de startups é o Y Combinator. Eles são muito conhecidos, são os investidores, por exemplo, do Airbnb, de outras empresas gigantes. E no último Demo Day deles, eu fui olhar o que tinha de PropTech e tinha uma imobiliária de Nova York. Eu fiquei muito impressionado com isso, porque eles investem em negócios mega escaláveis, e eu fiquei muito surpreso de ter. É uma imobiliária de Nova York que trabalha com locação chamada Spotlight. Eu fui olhar a Spotlight, e a Spotlight ela tem usado a inteligência artificial. Ela diz que ela conseguiu reduzir 90% da operação humana usando agentes de inteligência artificial interno. E em Nova York, ela reduziu a taxa de administração da locação, que na média em Nova York, não é muito distante do Brasil, é de 12% para 4%. E eu fiquei pensando, olha, para o cliente final, pouco importa se essa empresa usa inteligência artificial ou não. Ele vai contratar essa empresa porque ela cobra 4%. Ela tem que se provar. Se ela conseguir manter a qualidade, se ela conseguir escalar, e se esse negócio virar, é incrível. Então, assim, ele poderia ter resolvido isso fazendo outsourcing dessa mão de obra para outro lugar, com outra tecnologia que não fosse IA. Então, IA é o menos importante. Ele conseguir reduzir de 12 para 4 é o que importa ali para o tomador de decisão. Então, minha dica é muito essa. Assim, o que isso vai impactar na economia real? Não pense a IA pela IA. Foque no que nunca muda, senão a gente fica perdido querendo a coisa nova o tempo todo. Sobre o futuro, muito rapidamente, eu iria no óbvio, que é difícil, eu concordo demais com o Ricardo, que é difícil a gente prever, principalmente nesse momento de mudança. Eu não olharia muito para frente, pensaria mais aí
no que está no futuro visível. Assim, acho que o avanço da IA generativa está indo muito rapidamente, os modelos estão ficando muito mais rápidos, não apenas os modelos de linguagem conversacionais, mas os modelos de imagem e de vídeo também estão evoluindo. Então, a gente vai começar a ver a possibilidade de delegar tarefas mais complexas e agentes. Acho que agentes também, para quem não está familiarizado com o termo, que é basicamente você ter automações que orquestram diferentes modelos para a execução de uma tarefa específica. Então, você não faz apenas uma pergunta para a inteligência artificial, mas você tem um fluxo ali relativamente autônomo, que você dá um problema, e esse problema, em teoria, é resolvido. Então, acho que agentes e a generativa, para ir bem no óbvio aqui, no que todo mundo já está falando, para não ficar muito chutação também, né? Maravilha. Bom, eu gostaria de agradecer vocês três pela participação nesse painel. Acho que foi uma excelente discussão. Realmente me parece que é um desafio mesmo que a gente consiga passar para esse próximo nível, né, de soluções que são mais gerais para soluções mais específicas desse segmento. Então, já coloco aqui o público, né, vocês à disposição do público, o público à disposição de vocês para trocas. Então, gostaria de agradecer e gostaria de chamar aqui a Mariana Giovanelli, que é a nossa especialista de ecossistema, responsável pelo programa de GenAI Lab, para a gente dar sequência, então, nos próximos passos aqui do nosso encontro. Então, muito obrigado e boa tarde.